você é filho do maior de todos, cara. Eu conheci teu pai a primeira vez no escritório do saudoso seu Juan Fischer. Tava com o Marcel, o Pepito. E teu pai chegou. Isso é um dia que eu não vou esquecer na vida. Ele veio com aquela boininha do Milton Nascimento que ele achava que ninguém reconhecia disfarce, ele. né? E nós sentamos na sala lá do escritório do seu Juan e ficamos conversando. E o seu pai era de uma humildade, de uma simplicidade, que você fica conversando, você esquece que era o Pelé. Só que passou uma meia hora, caiu a ficha pra mim que era o Pelé. E eu entrei meio que... Eu parei e falei... Isso faz parte até da Áurea, né? Essa simplicidade, né? Associada à grandeza Então, do que ele representa. Aí eu parei e falei, Pelé, desculpa, cara. Agora, cara, eu fiz que eu tô conversando com você há meia hora, eu não consigo acreditar. Porque o Pelé é um cara que a gente via, é uma entidade, velho. É uma entidade. Sei lá, velho. Teu pai é o cara mais famoso do planeta. Teu pai parou guerra. Teu pai... Pô, uma vez eu vi uma matéria com aquele repórter esquecido da Globo, que tinha um nome diferente, faleceu recentemente, que teu pai saiu com ele em Nova York, teu pai com a boininha, tinha um reloginho embaixo, quantos segundos ia demorar Eu vi esse pra alguém trecho. reconhecer Já teu vi esse pai, clipe esqueci aí. o nome. E, durou 10 segundos, Nova York parou, Manhattan parou. Então é muito foda, cara. Eu falei pra ela, desculpa, eu preciso tirar uma foto. Você tiraria uma foto comigo? Ele tira, com uma puta boa vontade. Ele falou, tira outra porque eu não ri. É isso aí. Então, cara, não dá pra descrever quem é o Pelé. E, infelizmente, eu não vi jogar. Mas é o Pelé, cara. Não vai ter nada igual. E aí eu te pergunto, cara, lógico que é um puta prazer ser filho do Pelé. Óbvio. Mas é difícil ser filho do Pelé? Cara, é muito relativo, né? A sua pergunta, ela é... Enfim, não é simples. Depende do contexto. Então, como um filho... teve o preço, né? Foi cobrado caro isso, né? Para ter esse privilégio, para ter esse, né? Fazer parte dessa história que vai ser contada pro resto da eternidade da humanidade, vão contar a história dele. Então, né? É um privilégio incrível fazer parte disso, mas isso tem um custo. Tem o ônus e o bônus. Exatamente. Então, na verdade, eu não tive um pai, né? Então, esse, para mim, como filho, eu, minhas irmãs e irmãos, então esse foi o preço que nós pagamos por ser filho dele, né? Não ter um pai, efetivamente. Porque o Pelé era do mundo, né? O Pelé era do mundo, é isso aí. Cada dia num lugar. Então, aniversário não tava, essas coisas nunca estavam. E de fato, quando eu fiz 7 anos, meus pais separaram, né? Então, ele já não era muito presente, e aí, de forma, né, objetiva e, clara, e permanente, ele se desligou, né, da família, né, de forma permanente. Então, mas sabe o que é mais louco, Edinho? Que a gente olha você é apesar muito... disso ser comum, né? Desculpa te interromper, mas filho de pais separados é uma coisa normal. Então, né, nos Estados Unidos eu era só isso, um filho de uma mãe solteira. Então, sim, o normal é ser filho de um casal separado, mas anormal é ser filho do Pelé. É isso aí. E a curiosidade da minha vida, pelo menos até certo ponto, é como foi normal, como foi comum nesse sentido, né? Você não viu o Pelé jogar? Eu vi no Cosmos. Eu vi no Cosmos, Mas também era criança. Mas tenho memória viva de ver ele em campo, treinando, jogando. Mas você chegava a ver depois? Depois da minha carreira, eu sou o maior fã dele. E você olhava e falava assim, número 1, fã número, mais que o Milton Neves. Você olha, como é que é possível esse cara jogar isso? Absurdo. Só que aí eu conheci o homem, né? Então, eu olhava, desde os meus, que eu lembro ser gente, o meu sonho era ser atleta profissional. E como eu fui para os Estados Unidos, eu tive a sorte também de ser introduzido a vários esportes, né? Então, o meu sonho não era só com futebol, era com beisebol, com basquete, com hóquei no gelo. Joguei 4 anos, lacrosse, enfim, vários esportes. Hoje eu realizei o sonho de ser piloto de motocross. Então, a minha vida sempre foi voltada a esporte e o que eu mais... né, assim, o que mais me impressionava dele ao longo, né, de conhecer a história era a doutrina, né? Era realmente como que esse cara foi tão pica, né, cara? Então, entender isso. E ele era um homem, apesar de tudo, era um ser humano. Então,
ele se superou e entender isso, e essa história incrível que, né, que todo ele mundo conseguia conhece. dividir mesmo esse negócio de ser Edson e ser Pelé? Ou isso é folclore? Não, cara, veja bem, né? Como eu falei, a gente se conheceu, eu já era mais adulto, mas isso acho que foi um mecanismo, né, que ele mesmo desenvolveu para poder lidar com essa realidade, né? Porque você mesmo teve a experiência, teve com ele, você acabou de falar, pô, o cara simples, o cara humilde, o cara... Isso é da família. Se você conheceu o Dondinho, a Celeste, né, meus tios, meus avós, os pais dele, a minha mãe, meu avô, do lado da minha mãe, enfim, são pessoas humildes, são pessoas simples. Então essa é a essência dele. Só que junto com esse cara tem essa história de tudo que ele fez como atleta, como jogador. Então, né, não são muito compatíveis, né? O Pelé mesmo, o homem Pelé, o que agrada ele é deixar num lago pescando, uma viola, né, Sim, ficar coisa de contando gente história, exatamente. Então o Pelé é o rei do mundo do futebol. Então, né, não é muito compatível. É curioso isso. Uma vez eu estava Mas desculpa mais uma vez te interromper, mas ele sempre vestiu bem né, a coroa, né? Ele sempre honrou o país, honrou a história dele no futebol e o clube, o Santos, a grande paixão nossa. Então, ele sempre foi muito responsável, né? Ele assumiu isso e foi muito brilhante, né? Porque não é fácil, né? A vida não vem com instruções, né? Ele não estudou para isso. Com 15, 16, 17 anos aconteceu. E né? também não é porque é o Pelé que não está imune a defeitos como todos nós, Aí né? já é o homem, É um né? ser Aí já humano. é o ser humano. Eu acho que se cobra muito dessas pessoas, não são máquinas. Todo mundo erra, velho. Todo mundo falha. Todo mundo é passível de erro. É complicado. Eu, mais uma vez, né? Nesse sentido, também tenho esse privilégio de ter essa janela muito íntima de uma vida de uma pessoa tão extraordinária. E uma coisa que a vida me mostrou é que, né, aí já quem não tem, quem vê né, sociedade de um modo geral, ele como outras pessoas extraordinárias, é uma dinâmica curiosa que acontece. Então essas pessoas elas são gênias em um aspecto muito, né, absurdamente genial em alguma coisa, a música, o esporte, ou seja o que for. Só que a sociedade, de um modo geral, ela atribui essa genialidade para qualquer coisa que essa pessoa faça. E, ao mesmo tempo, ela também cobra essa genialidade de tudo que essa pessoa faz. Então, se a pessoa decepciona em qualquer aspecto, a decepção não é de um ser humano comum errando, é de como que essa pessoa absurdamente extraordinária erra. Mas ela é extraordinária para uma coisa muito específica. E, de um modo geral, também tem outro fascínio na vida que é a física. E as coisas... né, a natureza busca equilíbrio, e se ela tem essa genialidade tão absurda em algum aspecto da vida, fatalmente ela vai ter carências em outras.